Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Wenn Arzt und Patient nicht dieselbe Sprache sprechen, dann ist dieses Recht gefährdet. Ups, o que é que ela está para ali a dizer? Que língua é que ela está, em que língua é que ela está a falar? Não estou a perceber nada. Estarão alguns de vocês, pelo menos, a pensar. Bom, de facto, é uma sensação de algum estranhamento quando falam connosco numa língua que não compreendemos. Mas calma, os tradutores estão cá para ajudar. Então, o que eu acabei de vos dizer em alemão foi que o acesso aos cuidados de saúde é um direito humano e que quando médico e doente não falam a mesma língua, este direito é posto em causa. Esta é uma situação cada vez mais comum nos dias que correm, face à grande mobilidade académica, profissional, também às grandes vagas de migrantes e aos fluxos de refugiados, apesar de continuarmos a pensar num direito ao acesso à saúde como um direito humano universal e a falarmos de saúde inclusiva. A saúde inclusiva é, efetivamente, um conceito central na Agenda 2030 das Nações Unidas, expresso num dos seus objetivos do desenvolvimento sustentável e também um grande objetivo da Organização Mundial da Saúde, que o promove através das suas políticas de multilinguismo para promover a acessibilidade às informações de saúde e, portanto, assim também fomentar a própria literacia em saúde. Mas temos outro tipo de iniciativas por parte da sociedade civil e também de outras associações. Dou-vos o exemplo, agora no contexto da guerra da Ucrânia, em que tivemos muitos cidadãos bilíngues, tradutores e intérpretes voluntários a fluir espontaneamente as estações ferroviárias para ajudarem a acolher os refugiados que vinham da Ucrânia. Bom, então já começámos a perceber que os tradutores têm aqui uma palavra a dizer, mas o que é que os tradutores podem fazer de concreto e o que é isto da tradução? Podem não estar muito familiarizados com o conceito, mas enfim, imaginem que estão numa bela esplanada num dia de verão e pedem uns understands, com aquele saborzinho a mar, a acompanhar com um sleeve juice, assim bem fresquinho, se estiverem com muita sede, e como não ficaram saciados, pedem ainda um Jean Chien, com muita mostarda, ketchup, batata palha. Bom, quem já não? Os menus traduzidos são um prato cheio e acho que todos sabemos um bocadinho isso. Mas o que é isto da tradução, agora um bocadinho mais a sério, podem não estar muito familiarizados, e eu conto-vos tudo porque estou na indústria há 25 anos, sou investigadora e também docente da área. Bom, então, quando pensamos em tradução, se calhar a primeira coisa que nos vem à cabeça são, eventualmente, os livros e os filmes. E então temos os tradutores literários a permitirem-nos o acesso à literatura mundial. E temos os profissionais da legendagem e da dobragem a permitir-nos o acesso aos conteúdos audiovisuais, conteúdos de entretenimento, conteúdos informativos, filmes, séries, desenhos animados, documentários, enfim. Mas, obviamente, a tradução não se fica por aqui. Pensemos na União Europeia. Sabemos que as informações de todos os produtos e serviços que são comercializados no espaço europeu têm que ser, por lei, obrigatoriamente traduzidas para a língua do mercado a que se destinam. Para que isto assim funcione, a tradução é muito necessária, obviamente, é imprescindível. Então podemos pensar nesta medida na tradução como estando na base das trocas comerciais internacionais ou até perspectivá-la como estando na base da economia mundial. Estas trocas comerciais são, obviamente, promovidas pela tradução criativa, do marketing e da publicidade, que ajuda a que todos os negócios naturalmente floresçam. Mas há mais.
Temos o campo vastíssimo da tradução técnica e científica, que permite a partilha, a disseminação do conhecimento e, portanto, a própria evolução do saber nas várias áreas. Mas temos, igualmente, novas áreas emergentes que surgem todos os dias. E ainda esta semana ouvi uma reportagem sobre a grande necessidade que temos de intérpretes mediadores educativos, para estarem em contexto de sala de aula, onde cada vez temos mais crianças e jovens que vêm de outros países e, portanto, que falam outras línguas e precisam de ajuda para se integrarem. Naturalmente que não podemos esquecer-nos da tradução jurídica, esse grande campo que vai desde a tradução de todas as leis, acórdãos, documentação jurídica, processual, até à própria figura do intérprete de tribunal. Agora, pedia-vos que pensassem um bocadinho em todas as particularidades, desafios, nuances de cada uma destas áreas. Há mais, mas destas áreas. Enquanto agora afunilamos um bocadinho e vamos nos centrar na nossa área de hoje, a área médica, dos cuidados de saúde. E então, imaginem que estão num país estrangeiro, cuja língua não dominam, e têm que se dirigir a uma consulta médica ou a uma urgência. Pensar que pode haver uma falha de comunicação que depois resulte numa consequência complicada é muito preocupante, certo? Bom, então conto-vos uma história verídica de um casal de haitianos imigrado num país de expressão inglesa, e que se dirigem a uma consulta de planeamento familiar porque não querem ter mais filhos. Efetivamente saem de lá com uma prescrição de pílula, mas voltam passado pouco tempo. E voltam com o senhor aos berros e a senhora grávida. Aí quando há berros, quando há conflito, aí já se chama o intérprete. O intérprete consegue esclarecer então, junto do casal, que houve um lapso. O senhor, como é responsável pela produção do sêmen, achou que os comprimidos se dirigiam a ele. Exato. Esta é uma história caricata, verídica, mas que também vos pode dar, assim, ilustrar um bocadinho do que se passa. Como, entretanto, já foram podendo inferir, a tradução pode assumir diferentes modalidades e então temos duas vertentes maiores, a tradução escrita, portanto, a escrita e a oralidade. E então temos os tradutores de textos escritos e os intérpretes de interação verbal. Estes mediadores efetuam a transferência linguística funcional dos conteúdos e ajudam a gerir a interação, esclarecem diferenças culturais, institucionais e de outra ordem, asseguram que não há as tais falhas comunicativas e, portanto, fazem tudo isto enquanto promovem uma boa relação entre profissional de saúde e doente. E assim temos a acessibilidade escrita a ser promovida através da tradução de documentos como brochuras e folhetos informativos, consentimentos informados, indicações terapêuticas, instruções de preparação para exames de diagnóstico, entre tantas outras possibilidades. E temos a acessibilidade oral a ser promovida através da intervenção do intérprete. Pensem nas variáveis da situação de contacto clínico em todas estas questões aqui que abordamos. Ora, o intérprete pode estar acessível em 3 modos diferentes. O face-to-face, que é o modo presencial, um modo mais próximo, de contacto direto, em que há mais contexto e disponibilização também de informação de linguagem não verbal. Seria eventualmente o mais desejável, mas, enfim, nem sempre aquele que é conseguido. O modo remoto, o over the phone interpreting, o modo remoto por telefone,
acaba por se revelar interessante, embora prescinda do contexto, do contexto da informação visual, uma vez que assenta apenas no canal sonoro, que está, obviamente, sujeito a interferências, a ruídos, acaba, no entanto, por ser logisticamente mais fácil, mais económico, mais simples e, portanto, também o mais comum, aquele que é mais comumente utilizado. Temos ainda o modo Video Remote Interpreting, também um modo remoto, este já que conta com informação visual, mas como o equipamento que é implícito a este modo requer pois, a sua operação e também algum dispêndio económico para ele estar de facto presente nas unidades de saúde, torna-se mais oneroso e, portanto, não é tão comum. Estarão vocês a pensar, então, mas e a tradução automática e a inteligência artificial não resolvem aqui o problema das barreiras linguísticas? Bom, pode ajudar, efetivamente, talvez em tarefas mais padronizáveis, preenchimento de formulários, por exemplo. Mas imaginem que será que todas as variáveis aqui em causa numa situação de contacto clínico são acomodadas por sistemas automáticos. Pensem no contexto de vulnerabilidade, de imprevisibilidade da própria dinâmica da situação clínica. E onde fica a empatia? Onde fica a humanização da comunicação clínica, que depois são elementos que se revelam bastante essenciais para que os resultados clínicos também sejam alcançados. Bom, para além disso, falando agora de questões sensíveis, de questões também culturais, será que todas as pessoas falam com a mesma naturalidade sobre vida sexual, sobre doenças terminais, sobre saúde mental? Então, fiz uma experiência na altura da Covid-19 e do plano de vacinação, de que todos nos lembramos. Fiz uma experiência com o Google Tradutor e pedi-lhe que me traduzisse esta pergunta. Should I take the shot? Porque havia negacionistas e tal, não é? Should I take the shot? E o resultado foi, devo tirar a foto? Pronto. Entretanto, já houve alguma evolução no sistema e fiz a mesma experiência, agora recentemente, com o ChatGPT, dando-lhe exatamente o mesmo prompt. Should I take the shot? E o resultado foi, devo dar o tiro? Bom, então, questões de confidencialidade e ética à parte, queremos mesmo correr este tipo de riscos quando há vidas em jogo? É a questão que vos coloco. Porque sabemos que a inteligência artificial, quando não sabe, alucina. Pronto, e isso é um perigo. E vocês podem argumentar e dizer, bom, mas há muitos profissionais de saúde que têm conhecimento linguístico na língua inglesa e podem detectar falhas, erros possíveis numa tradução. Sim, e eu devolvo-vos a pergunta. Então, e o que acontece no caso das LLDs? As Languages of Lesser Diffusion, as chamadas línguas minoritárias. Se pensarmos aqui no nosso contexto nacional, seriam, por exemplo, o hindi, o nepalês, o bengali. Quem protege doentes e profissionais de saúde nestes casos? Bom, conto-vos uma história, também verídica, esta menos engraçada, passada com um rapaz cubano e a sua família imigrados num país de expressão inglesa, que se dirigem a uma urgência hospitalar e o rapaz queixa-se de se sentir intoxicado no seu espanhol cubano, querendo dizer que estava com uma reação alérgica, um
uma intoxicação alimentar, possivelmente. O médico entende como intoxicated, e o intoxicated remeteu para um abuso de drogas e de álcool. O rapaz foi mal diagnosticado, foi tratado e ficou quadriplégico. É uma história verídica, que obviamente teve um desfecho trágico. Depois a família acabou por processar o hospital pagou uma indenização avultada, mas o interessante deste caso é que levou a uma consequência muito interessante, um efeito borboleta. Houve uma contratação em massa de intérpretes em muitos hospitais que estiveram a par deste caso, que acompanharam este caso. Portanto, foi um momento de viragem na contratação de intérpretes hospitalares. Em relação à pergunta que vos fazia há pouco, quem protege os doentes e os profissionais de saúde numa situação de contacto clínico multilingüe e multicultural? Esta figura do mediador, o tradutor, o intérprete, esta figura invisível, da qual temos muito pouca consciência, que conhecemos muito pouco, nem o achamos propriamente necessário, mas como acabámos de ver, muito rapidamente percebemos que ele é absolutamente essencial aqui à equação. E com todas as funções que desempenha, obviamente que ele requer uma formação multidisciplinar, especializada no par de línguas e culturas, em tradução e interpretação, em técnicas de mediação, formação especializada na área médica, que só aí é um mundo, uma área imensamente heterogénea, também em termos de normas de ética e de ontologia e do próprio conhecimento também das políticas institucionais e hospitalares em que se encontra enquadrado. Bom, parece-me bastante óbvio que todos conseguimos perceber a importância da boa comunicação nos cuidados de saúde, porque só ela promove uma possibilidade de conexão e a conexão permite que se estabeleça a empatia entre profissional de saúde e doente, portanto, levando a uma melhor relação terapêutica, a melhores resultados clínicos e, naturalmente, à satisfação de doente, profissional de saúde e instituição de saúde, até porque há uma redução de custos. Esta redução de custos deve-se ao facto de termos diagnósticos mais rápidos, mais eficientes, de não haver consultas nem exames desnecessários, nem repetidos. Portanto, no fundo, é uma situação win-win-win, ok? E sim, por último, lançava-vos esta pergunta, esta constatação também. Parece bastante importante sensibilizarmos todos, mas em especial os profissionais de saúde e os decisores de saúde, para a importância do intérprete, do mediador, do tradutor em contexto clínico. É importante debatermos este assunto de forma inteira. Não vamos deixar que aconteçam situações extremas como aquelas que vimos aqui. Vamos capitalizar o conhecimento, a experiência de outros países e ter esta discussão de forma concertada para encontrarmos soluções ajustadas à nossa realidade. Portanto, sim, é o desafio. Esta discussão começa hoje, aqui, agora, com todos nós. As traduções salvam vidas. É o efeito borboleta. Muito obrigada.